Por acaso você estiver tendo algum problema de acesso, não se preocupa não, tá? Que a gente dá um jeito aí de treinar sem você ter o acesso ao computador, tá bom? Beleza, como seria então? Porque eu não tô conseguindo acessar aqui. Então, eu vou estar sempre traçando os pontos operacionais para você, tá? Acredito que você já tem uma noção aí de como se traça os pontos operacionais. E aí a gente tira dúvidas, né? Você me dá os sinais de entrada, onde você pretende comprar, se você pretende esperar o preço respirar um pouco mais, chegar a determinadas regiões, tá? Aí eu vou executando a operação para você, tá? Tá, eu sempre vou estar pausando, você pode pedir para pausar, abrir as operações de alta, operações de queda, e a gente vai desenvolvendo aí o treinamento desse jeito, tá bom? Beleza, a gente A gente tenta improvisar, é claro que é muito mais prático, né, se você conseguisse acessar, né, mas não tem problema, tá? Tá dando para ver a tela aí certinho, o áudio, tudo ok? tá sim, tudo ok. Temos aí o Fabinho com a gente também, bem-vindo aí, Fabinho. Bora lá estudar o Trend Following. Antes de mais nada, vamos bater um papo, né? Falar um pouco sobre o nosso sisteminha, né? Paulo, você já tem um conhecimento talvez um pouco mais profundo, né? Porque você está na academia aí desde o ano passado, do final do ano passado, acredito eu. E você já tem uma certa visão sobre o Trend Following. Sim, sim, eu não cheguei a praticar, né? Eu tava mais como ouvinte, mas deu pra pegar uma ideia. Então, para a gente ter um pouco mais de noção, né, de como que funciona a nossa estratégia, ela é uma estratégia extremamente reativa, né? A gente vai estar reagindo aos pontos operacionais, ao que o próprio gráfico diz, né? Ao que o próprio price action está dizendo para nós, né? Que são os candlesticks. A gente sempre vai ter pontos de stop loss fixos. Então a gente vai estar trabalhando como se fosse o próprio algoritmo, o próprio robô. Você vai ter que estar avaliando se vale a pena ou não entrar na operação, se vale a pena ou não deixar essa vela retrair um pouco mais, né, para a gente pegar algum desconto. Você vai ter que estar avaliando aí as configurações, né, do sistema, né, analisando a probabilidade, né, a gente vai estar aprendendo aí alguns macetes de probabilidade dentro do treinamento, né, tudo em função de filtrar o que pode ser uma boa entrada ou não. Então, as condições estratégicas é ridicularmente simples, né? Eu acho que você já deve ter percebido isso, Paulo. Acho que todo mundo vai perceber. Né? A partir do momento que a gente tem uma linha inclinada, né? Vamos simular essa linha aqui que eu tracei, né? A mesma linha aqui, né? Tá aqui na linha dentro do nosso sistema, né? Essa linha verde ela está inclinada, ou seja, o preço está por baixo dela, né? Então a gente vai ter aí o preço por baixo dessa linha, certo? Então a gente já tem uma configuração operacional, certo? Se a gente tem uma linha inclinada, a gente tem o preço por baixo dela, a gente tem uma configuração operacional. Você vai ter que avaliar se você vai entrar nessa operação com o stop loss longe, se você vai esperar o preço retrair um pouco mais para você abrir essa operação, né, para o stop loss não ficar tão caro, né? Ou você vai ter que escolher se você fica de fora, né, dessa configuração, espera uma nova vela, espera um melhor posicionamento para você entrar nessa operação, né? A gente tem aí os indicadores para, né, nos auxiliar, a gente tem o próprio gráfico, né, a gente consegue ver esse movimento, né, a gente consegue plotar uma expectativa do movimento, né, mas o que dá o dinheiro para nós? Né? A gente projetar, né, a gente fazer a projeção de onde que esse preço pode ir, ou tomar uma reação, tomar uma decisão em reação ao movimento. Né? O que é mais importante? A maneira que a gente reage ao movimento, né, que a gente está esperando que ele aconteça, ou a análise que a gente faz? Né? O que é mais importante, será, Paulo? O que você acredita ser mais importante? Eu acho que acompanhar ali o movimento, né? É uma combinação dos fatores, né? Da Não, nossa perfeito. análise, do gráfico como um todo e dali do movimento das médias. Perfeito, né? Então a nossa decisão, né, acompanhamento de movimento é o que vai gerar uma boa decisão, né? E ainda assim, você tomar uma decisão, você ter um bom processo de tomada de decisão, né? Saber bem o que está fazendo, acho que é o mais importante, né? A gente pode ter até a visão de desenhar o gráfico, né? Vamos supor que a gente desenhou aqui, encontramos o padrão, né? Vamos imaginar que a gente vai negociar para baixo dessa linha. Tudo bem, né? Mas na hora que o preço começar a passar para baixo dela, nosso ponto de stop loss ele vai ficar bem subjetivo, bem distante. Né? E o que a gente visa fazer dentro do nosso sisteminha DNA Price, né? É buscar um ponto operacional fixo, certo?
na qual a gente vai esperar que essa vela se comporte dentro dessa região operacional e a gente busque uma operação ali dentro, né? Com um maior desconto, com a maior probabilidade, né? Se a gente vai ter que saber quando ficar de fora e quando está dentro. Se a gente tem dúvidas dentro de uma operação, é muito óbvio que com o passar do tempo a gente não vai ganhar experiência alguma, então a gente tem que saber bem o que está fazendo, tá? Cometer erros, a gente não pode nem dizer que exista cometer erros, tá? Porque é muito normal você levar stop loss, tá? Stop loss é sinônimo de aprendizado, né? O nosso sistema ele permite que a gente leve bastante stop loss, mesmo assim colha algum lucro, né? Ao capturar alguma tendência, né? Lembrando que o trend following ele é um sistema de longo prazo, né? Apesar dele ter uma atuação de uma maneira bem híbrida, né? O processo de decisão, o próprio desempenho do sistema é de uma maneira bem híbrida, porque a gente vai tomar um stop loss bem rápido, né? Quando a gente for sair de posições perdedoras, mas a gente vai surfar um movimento longo, movimento grande, né? De vários dias, meses, né? Quem sabe até anos. Se a gente está certo nessa operação, se a gente encaixar uma boa operação de tendência. Então, praticamente o que a gente está fazendo aqui, a gente está aprendendo a surfar grandes movimentos, tá? Então, entrando um pouco mais na característica do nosso sistema, cada vela que a gente tem aqui é um gráfico diário. Aqui no nosso simulador, a gente tem o tempo de fechamento dessa vela, toda vela ela vai ter 24 horas, então a gente tem uma faixa uma melhor faixa de entrada das negociações, que vai ser nos horários de maior liquidez. Normalmente isso acontece após as primeiras 4 horas de movimento e durante esse intervalo aí, após as primeiras 4 horas, tem um intervalo aí de umas 10 horas, né, na qual todos os mercados, os maiores mercados do mundo vão estar em sincronia ali, né, e a gente vai conseguir provavelmente ter uma maior probabilidade durante esse período de sincronia com os mercados grandes, né, que é onde os grandes players fazem suas entradas, suas tomadas de decisões, né. Se a gente abrir uma operação muito próxima ao fechamento dessa vela, provavelmente essa operação não vai funcionar, ou ela vai estar muito cara e ela vai estar sem probabilidade. Então, muita atenção que a gente está operando aqui um gráfico diário, né? E essas decisões aí a gente tem que simular ela como se fosse o máximo próximo, o mais próximo possível de uma situação real, tá bom? Então, Paulo, eu vou dar início aqui ao nosso simulador, né? Toda nova vela eu vou estar desenhando aí os pontos operacionais, tá? A gente tem aqui uma linha, né? Essa linha, né? A pontinha dela, dá uma olhada ali. Se eu coloquei ela com a pontinha na linha verde, significa que o nosso stop loss está na linha verde. Por que ele está na linha verde? Porque a gente tem essa média verde inclinada, que nem eu falei aqui. Se a gente tem uma linha inclinada, a gente tem um ponto operacional, tá, do nosso sistema. Os pontos de entrada, certo? Normalmente os pontos de entrada eles são quando o preço se aproxima a essa linha, né? De repente o preço reage a ela, volta a descer, a gente tem um ponto operacional. Na hora que ele quer sair para fora dessa linha, né, se distanciar dela, a gente tem essa linha branca como um gatilho também, para a gente poder ter uma noção relativa do quanto o preço se moveu, né? Nesse caso, essa vela subiu, chegou bem próximo à linha verde, né, e voltou a descer, né? Então a gente poderia abrir uma operação bem próximo da linha verde. Na hora que ele começou a chegar próximo da linha, começou a reagir a ela, a gente vai entender que essa linha verde está funcionando como uma resistência para o movimento. Então a gente vai utilizar ela, né, para trabalhar a nossa operação. E quando o preço desceu, passou pelo gatilho branco, a gente pode também abrir uma outra operação, vocês vão entender isso daqui a pouco, né? Na hora que o preço fechou aqui, na hora que ele estiver aqui formando uma cruzinha, né, na hora que ele formou uma cruzinha, né, a gente tem a ideia que esse movimento ele pode ser um movimento de tendência, ele já está se impulsionando e a gente também tem a possibilidade de abrir uma nova operação. Então, Paulo, você pode estar pedindo para eu pausar, né, e escolhendo aí se você vai fazer uma operação de compra, uma operação de venda, né? Eu eventualmente posso estar dando as dicas, corrigindo você do porquê essa não teria sido uma operação boa e tudo mais, tá? O que você poderia fazer para corrigir, para você tornar o seu operacional cada vez melhor dentro do sisteminha DNA Price, tá? Nessa situação que está aí, eu já colocaria um sell stop ali na máxima desse candle. Beleza, você diz aqui um sell limit, uma operação de sell limit. Então, o que o Paulo está pretendendo fazer aqui, deixa eu dar um zoom no gráfico, tá? Para ficar um pouco melhor. A gente vai ter bem mais foco assim, dessa maneira. O que o Paulo está pretendendo fazer é colocar uma ordem pendente, né? A gente já enxergou que o preço subiu, né? A gente falta 11 horas para o fechamento dessa vela, tá bom? A gente está quase no limite, a gente vai poder abrir a operação aqui dentro do limite de no máximo 10 horas para o fechamento, né? Depois disso a gente começa a perder probabilidade de encaixar uma boa operação.
Então, o Paulo ele espera que o preço volte, né, nas máximas e ele abre uma operação com o máximo desconto possível. Obviamente, ele não quer abrir essa operação aqui, né, nesse exato ponto, porque senão o stop loss, de repente, o preço subir lá em cima novamente, o stop loss vai ficar bem mais caro, né, Paulo? Eu acho que é esse seu raciocínio por enquanto. Exatamente. O stop seria logo atrás da linha, acima da linha verde. Exatamente. Então, a gente está com o stop loss aqui na linha, estamos com uma ordem programada próxima à máxima, então, ou exatamente na máxima? Próxima máxima. Beleza. Um pouquinho abaixo pode ser por cima da ponta da verde ali. Exatamente, né? Deixa eu até mostrar um negócio, né? É um macetinho do nosso sistema. Se a gente pegar a ponta da linha verde, a gente tem uma região que a gente chama região de desconto da operação, né? Ela está quase em sincronia com o gatilho. Então, o que que acontece, né? Já explicando, aproveitando a situação aqui, né? Essa configuração gráfica. O que que acontece? Vamos supor que o preço nem caminhou lá em cima ainda, tá bom? O preço nem fez esse paviozão ainda. Ele está aqui embaixo, na abertura dele. A gente vai enxergar essa linha exatamente do jeito que ela está. E o que que significa essa região de triângulo? Se a gente abrir essa operação agora, a gente vai estar pagando mais caro do que se a gente pudesse abrir ela lá em cima, correto? Então, a partir do momento que o preço entra dentro dessa região, a gente já tem uma possibilidade operacional antecipada, né? A gente está abrindo essa operação aí logo no início dessa região de triângulo, né? O Paulo ele quer abrir essa operação aqui em cima, no limite do desconto. Por quê? Ele quer comprar essa operação, né? E ele quer ter o menor prejuízo possível, né, nessa situação aqui, né? No caso vai dar aí aproximadamente 43 pontos, olha lá, né? Então se ele tivesse no ponto de abertura e programado essa ordem um pouco próximo ali ao limite da região do triângulo, a gente nunca vai abrir uma operação dentro da linha, né? Porque a probabilidade é mínima. A gente pode abrir essa operação quando ela estiver bem próximo, né, que nem ele falou ali, por volta da máxima da vela atual, né, desse paviozão aí. Então a gente pode abrir uma operação antecipada por volta da máxima, né, no limite dessa região de triângulo, né, onde eu estou sincronizando ali o nosso cursor. Ou a gente também tem a possibilidade de esperar a operação respeitar a linha. Na hora que ela deu uma respeitada e voltou a descer, você consegue pegar ela também, tá? Então a gente sempre tem essa possibilidade. Do mesmo jeito que se a gente tivesse sido estopado e o preço voltasse a descer, a gente poderia tentar pegar uma retomada, né, dessa operação aí, mesmo levando um stop loss. Então a gente tem uma ordem programada, eu vou soltar o movimento. O preço não chegou a retrair, né, Paulo? Sim. Então, pessoal, estou rodando um simulador, né? O próximo vídeo eu vou ensinar vocês aí a instalar o simulador certinho. A gente tem que abrir uma conta na corretora, conta demonstrativa, não custa nada, né? E o simulador é a melhor ferramenta. Agora parece que ele ia respeitar a linha vermelha aí. Exato. Então, o preço está coladinho nela, né? Por enquanto ele viu ela dos dois lados. Então, por enquanto aqui a gente não tem muito o que fazer, né? E muito próximo do fechamento também, né? Sem probabilidades. Beleza, próxima vela, você quer programar alguma operação, né? O nosso ponto operacional está aqui. A gente tem o ponto operacional lá em cima também, a linha está inclinada, né? Favorecendo o movimento. E aqui embaixo, né, a gente está com o preço bem colado às linhas, então a probabilidade dessa operação funcionar é bem pequena, né? Se a gente olhar as médias que estão defasadas, então isso daqui dá intuição para nós de que diminui a probabilidade da gente estar utilizando essa linha, tá? Então as linhas possíveis de serem utilizadas é essa verde e a vermelha lá em cima, tá, Paulo? Sinta-se à vontade aí para pedir para eu pausar ou abrir uma operação. Vou rodando o gráfico enquanto isso, tá? Uma dúvida, nessa situação, a primeira sell limit já teria que ter sido cancelada ou ainda estaria valendo? Essa sell limit, né, ela tem uma validade, que nem eu falei. Se a gente tiver próximo de acabar, né, a vela ali, nas últimas 10 horas para o fechamento, a gente já pode estar pensando em cancelar ela. Quanto mais próximo do fechamento, mais óbvio de que a gente tenha que cancelar essa ordem. Então, provavelmente ela teria sido cancelada. Você pode excluir ela, tá? Acho que eu colocaria outra sell limit aí na ponta da linha verde, exatamente aí onde está agora, com um stop acima da linha verde. Então, beleza, olha lá, eu vou simular o nosso sell limit, né? Vamos supor que o nosso sell limit esteja aqui no limite dessa região de triângulo que foi plotado agora, tá? Vamos ver o que vai acontecer aí. Sell limit, uma ordem de venda com desconto. Marca isso daí. A gente vai entrar numa operação de queda, né? Uma operação que vai favorecer o dólar, né? Lembra lá que eu falei naquele primeiro vídeo nosso? AUD
né, dólar australiano frente ao dólar americano. Se ele está esperando que o gráfico desça, então significa que ele quer entrar na direção da valorização da ponta do dólar, né? Gráfico descendo está valorizando o dólar, gráfico subindo está valorizando o dólar australiano, né? Ele quer entrar na valorização do dólar americano frente à desvalorização do dólar australiano. Vamos ver o que vai acontecer aí. O preço quase atingiu, tocou no gatilho, mas não ativou sua ordem. Olha lá, se a gente tivesse programado uma ordem aqui, teria aberto. Mas não tem problema. Quando essa situação acontece, surgem novas possibilidades, né? A gente tem a possibilidade agora de trabalhar com stop loss aqui nessa linha branca, né? A gente já viu que ela foi respeitada, e colocar uma pendente, pode ser nesse gatilho e pode ser na abertura, tá? Você pode estar escolhendo aí os próximos pontos, porque a gente vai reagindo ao que o preço está fazendo, né? Se ele der uma respirada agora, vai ser interessante que a gente pudesse estar abrindo uma operação, tá? Aí se você quiser ativar essas ordens pendentes que eu coloquei ali, você pode me avisar. Sim, essa aí na abertura foi interessante, eu imagino. Vou deixar essa daqui então. Se o preço respirar ali, a gente abre a ordem. Olha lá, o preço querendo respirar até ali, 18 horas para o fechamento. Então a gente está vendo o ADX ali, né? Praticamente todos apontando para baixo, né? O vermelho, agora que ele está querendo demonstrar um pouco mais de força vendedora, né? ADX vermelho, força vendedora. Ó, 10 horas, 9 horas, limite para o fechamento, 8 horas. Onde que você está vendo o tempo para o fechamento? Não tô... Aqui no cantinho da tela. Pode deixar que eu vou estar avisando. É que eu tava com zoom na tela. Tirei o zoom, agora eu tô vendo. Pode deixar que eu vou estar sempre avisando aí os limites de horários, tá? Dando uma noção. Tá, vamos supor que a gente tenha aberto essa operação, tá? A gente está vendo uma cruzinha aqui, abrimos uma operação, não cancelamos a ordem ainda, vamos ver o que vai acontecer aí. O preço ativou a ordem, está flutuando um pouco no lucro, aqui a gente está vendo um pouco do desempenho dessa operação. Galera, não se preocupe com o volume operado, tá bom? A gente está operando aqui 3 contratinhos proporcional ao capital índice, que é de 3 mil dólares. Então não se preocupe quanto a isso. Essa venda ali foi a ativação do Sell Limit? Foi a ativação do Sell Limit aqui. Sim. Ó, agora, olha que interessante. A gente tem o ponto de abertura do preço, Paulo. Eu não sei se você chegou a ver isso ainda. Quando a gente tem esse nível de abertura do preço rompido pela ponta dessa média verde, a gente pode fazer o quê? Trazer esse stop loss para o break-even, né? Praticamente aí para o 0 a 0. Então, aqui, a partir daqui do ponto de abertura, a gente não consegue mais trazer o stop loss para o lucro, tá bom? Então, a gente tem uma operação com stop loss aí na abertura por enquanto. Sim, entendi. Nova abertura de velas, ajuste de posição de stop loss, né? Então, a gente tem um ajuste aqui na linha verde, tá? O que acontece aqui? Olha essa situação, né? Segunda regra aí. A gente tem aqui o próximo nível de stop gain, né? Dentro dessa linha branca que está inclinada a favor do movimento. Temos também esse outro nível, né? A gente vê que esse nível ele já está rompido, né? Ele não está rompido aqui pela ponta da linha verde? Sim, sim. Dá uma olhadinha aí. Então a gente poderia trazer o stop loss aqui, ó, para proteger um pouco mais nossa operação, né? Só que olha só isso daqui que interessante, né? Lembra que eu falei que a gente opera o sisteminha aí de uma maneira híbrida, né? A gente está operando praticamente pela linha verde e também pela linha vermelha. Como a gente só tem uma operação aberta, né? A gente poderia ter aberto aí 2 operações de 0.01, no caso a gente abriu uma só de 0.03, né? O interessante quando vocês estiverem operando é sempre fracionar essa operação. Por quê? Agora, né, nessa situação, você teria a possibilidade de deixar o stop loss aqui na linha vermelha, né? Vamos dar um ajustezinho aqui. E um outro stop loss aqui na linha branca. De uma maneira que você vai estar diversificando a sua operação, né? Compreende isso, Paulo? Sim, entendi. Vai estar diversificando, né, o seu cenário operacional. Nesse caso, né, vamos ignorar a linha vermelha, né, porque o stop loss da linha vermelha ele demora muito para sair, né, então a gente provavelmente não vai dar tempo de ver isso acontecendo. E vamos simular que a gente está trazendo esse stop loss para a linha branca, tá? Então a gente trouxe stop loss para a linha branca, mas teríamos a possibilidade, né, seria até mais conveniente a gente trabalhar com stop loss na linha vermelha, né? Quem puder olhar o preço histórico depois aí, né, da data 21/1/2020, vai perceber o quanto teria sido conveniente trabalhar com stop loss pela linha vermelha aqui, tá? Então a gente está tentando encaixar uma onda gigante,
Temos aí um gatilho novamente, né? A gente tem um gatilho na hora que o preço estiver chegando próximo à linha branca aqui. Você pode sim abrir uma outra operação com stop loss inicial na linha branca ou mesmo na linha vermelha, tá? Você tem essa possibilidade aí também. É só você me avisar que eu ativo a operação para você. E tem esse gatilho também, né? Que está um pouco menos de desconto. Então, a parte mais difícil do trade... Qual é esse último que você falou? Esse daqui, ó. Um pouco mais distante. Então, o que acontece com nós aqui, né, pessoal? Quando a gente tem um gatilho um pouco mais distante, a gente tem uma operação um pouco mais cara, né? E a parte mais difícil, né, das operações de trend following é você ter paciência, né, para o gráfico formar uma configuração, né? Agora a gente tem a convicção de que a gente não quer entrar, né, Paulo? Você consegue perceber que a gente consegue ficar de fora, evitar, né, operações que podem falhar, operações que podem sair caro? Isso daqui é muito importante para um trader, saber quando ficar de fora. Quando o gatilho está distante, assim, eu prefiro usar as ordens pendentes, né? Exatamente, vamos Acho operar. que agora seria uma ativação aí de venda, né? Pela linha branca, com stop atrás da branca que está mais baixo. Exatamente, dá para deixar uma operação de stop de sell limit, né, de venda com desconto aqui bem próximo, porém, né, a gente está aqui um pouco abaixo do limite do horário, né, das 10 horas, então dá para esperar esse preço fechar, tá bom? Ah, sim. Caso contrário, a gente teria aberto essa operação agora. Bateu lá e voltou. Voltou, perfeito. Não tem problema, tá? Você vai ver isso muito no cenário real, que você está esperando a melhor operação, isso acontece. Uma das primeiras coisas que eu quis aprender quando eu estava operando, né, quando eu estava descobrindo o sistema, era como ficar de fora. Eu não conseguia ficar de fora das operações de jeito nenhum, né, e hoje eu estou ficando de fora até demais das possibilidades. Então vamos lá, ajuste de operação, stop loss na linha verde, inicial, na dúvida, sempre na dúvida você traz stop loss para a linha verde, aí sim você vai medir o nível, né, de stop gain. Então, nível de stop gain está aqui embaixo, né? A gente já está um pouco mais no lucro. Se essa ponta da média verde romper esse nível, a gente traz o stop loss aqui para baixo, tá? E também a gente tem os pontos operacionais, na qual o preço retrair até esse gatilho, ou dentro da região de triângulo, ou no limite dela, você pode estar pensando ou dando a ordem para eu programar essa operação. Ou mesmo abrir a mercado. Qualquer uma das médias pode ser gatilho, né? Qualquer uma das duas brancas, qualquer a verde ou a vermelha, até a azul, qualquer uma, a gente opera da mesma forma. Exatamente, perfeitamente, né? Por isso que eu digo, o sistema é muito fácil, né? É um sisteminha que não vai gerar tanto ruído, a gente está operando no gráfico diário. O ideal é que vocês operem, não tenham medo de errar, não tenham medo de ter prejuízo no começo, tá? Com certeza vocês vão engatar uma tendência ou outra, né? Vão balançar bastante a performance de capital de vocês. Tenho certeza que fazendo aí, né, o basicão, vocês vão conseguir fechar o ano no positivo, né? Haja paciência aí, né, pessoal? É difícil encarar prejuízos, só que a parte mais difícil do trading é encarar o rebaixamento de capital. Então não se preocupe se você está dando errado na operação, né, se está difícil de encaixar, se você está 4 meses, né, sem performar, sem trazer o capital positivo. Desde que você controle seu rebaixamento de capital, tá ótimo, tá perfeito, você já está melhor que a maioria dos traders do mundo. Tá? Então, a posição que está aí seria uma venda agora gatilhada pela linha branca aí. Então, tem esses dois pontos operacionais para você abrir essa venda, né? Um com mais desconto e um com menos desconto. Você tem dentro da região de triângulo, você tem a possibilidade de esperar o preço subir, né? Tocar na linha e voltar a descer. Você tem várias possibilidades. Acho que já pode vender agora a mercado. Tá. Vendia mercado. Com um stop ali atrás da linha branca. Aí que tá, vamos lá. Eu deixei o stop loss na linha verde. Por quê, Paulo? Essa linha branca, apesar dela estar inclinada, ela não foi rompida ainda pela ponta da linha verde, tá bom? Então, por enquanto, né, eu não posso colocar o stop loss na linha branca. Eu deixei ele lá na linha verde, tá? Mas a partir do momento que o preço dá uma reagida aí, né, um pouco e descer um pouco mais, com certeza a gente vai poder estar ajustando esse stop loss, né? Eu deixei o nível marcado ali. Não tem problema. Faz de conta que a gente cometeu um erro, abriu antecipado. Opa. Eita. Aqui ele já violinou as duas linhas brancas, né? Com força. Então, a gente vai ter que liquidar essa operação, né? Lembrando que a gente está no simulador, pessoal. Infelizmente, a gente não vai ter precisão para abrir a operação como se fosse um cenário real. Então, olha isso daqui que interessante. Né? A gente deveria ter ter executado o stop loss aqui, certo? Aqui, exatamente nesse ponto, na hora que o preço passou para cima da linha verde. A gente vai executar o stop loss um pouco mais caro, né? Vai ficar um pouco mais de prejuízo para nós. Então, fechei a operação.
Dá uma olhada no que vai acontecer aqui no nosso gráfico de performance. A gente rebaixou um pouco do nosso capital, né? A gente perdeu aí $12, né? Bem pouquinho, né, pessoal? Um prejuízo bem pequeno, então não dá nem 1% de prejuízo, né? Então por que eu vou me preocupar de ter levado o prejuízo, né? Lembrando que foi um prejuízo maior do que o combinado. Isso é interessante porque se a gente está no simulador, a gente não está com precisão na hora de levar os prejuízos, a gente está levando prejuízo a mais. Mesmo assim, a gente consegue performar positivo, mesmo no simulador, já é um indício de que você está aprendendo a operar, tá bom? Já é um melhor indício, porque mesmo com prejuízo maior, você ainda assim vai conseguir performar consistente aqui no simulador, tá? Já dá um pouco mais de ânimo. Fomos liquidados na operação, né? Deixa eu dar uma limpada aqui. E agora, Paulo, o que a gente vai fazer, né? Fomos liquidados na operação, como que você vai tomar uma decisão agora? Como que você vai se preparar para isso? A gente tem ainda 21 horas de movimento para essa vela. Você quer ficar... Nessa situação aí eu tô meio perdido no que fazer. Beleza, Agora né? eu não sei se encaixa uma compra aí, Ó, não sei. uma compra, vamos lá. Situação de compra. Se a gente fosse enxergar uma compra nessa situação, nosso stop loss teria que estar lá embaixo. Lá embaixo. Não poderia estar ali abaixo da verde? Logo abaixo da verde? Vamos lá, isso daqui é uma regra do nosso sistema, tá? Quando as médias estão por dentro do corpo, certo? Elas estão por dentro do corpo, a gente não pode abrir uma operação com stop loss nessas linhas que estão por dentro do corpo, tá bom? Entendi. O que a gente poderia fazer numa situação de compra, né? O que seria mais conveniente? Se você comprar agora mercado, você vai ter o stop loss aqui na abertura, que é o limite do que a gente pode posicionar o stop loss para fora do corpo, a abertura, correto? Você tem a possibilidade de esperar o preço retrair um pouco, para você trabalhar com o stop loss aqui na abertura, né? Ou mesmo retrair até a abertura para você trabalhar com o stop loss na mínima, né? A gente não fica engessado dentro da nossa estratégia, querendo ou não. A gente sempre tem essas possibilidades aí, né, de trabalhar com o maior desconto oferecido pela vela, né, daquele dia, né? Lembrando que essa daqui é uma vela do diário, né? Então vamos simular o que aconteceu com você. Você foi estopado aí com as duas operações na linha verde, né? Vamos simular que você tenha sido estopado com a linha verde, que seria o cenário real. O preço passou para cima da linha vermelha, né? A gente tem uma região de triângulo aqui da linha vermelha, olha só, né? Então o que acontece? A gente tem essa visão de compra, mas também temos essa visão de venda, ó. Então vamos imaginar que a vela está apenas violinando essa linha vermelha. A partir do momento que o preço descer de volta para a linha verde, você tem a possibilidade de fazer uma retomada, por mais que sua posição tenha sido violinada, né? O stop loss é ruim. Ele é ruim em partes, né? Só que ele também te livra da possibilidade do preço engatar uma tendência de alta e nunca mais voltar. E ele também te dá a possibilidade do preço voltar e você fazer uma retomada na operação. A gente tem 21 horas de movimento ainda. Então, Paulo, a gente tem a possibilidade de trabalhar com ordem pendente na hora que o preço estiver se distanciando dessa zona aí de triângulo, tá? Se você quiser que eu ative essa ordem, eu já deixo ativado aqui para nós. Vamos Sim, ver. pode ativar ali uma... Beleza, o preço praticamente vai estar ativando já. Né? Dessa vez, né, eu abri uma de 0.3 aqui, vamos abrir mais uma de 0.01. Então, abrimos duas operações, certo? Vamos fazer do jeito correto agora que a gente deveria fazer. A gente tem duas... stop agora ficou atrás da linha vermelha, certo? Perfeito, a gente não vai trabalhar com a máxima, tá? Sempre com as linhas do sistema, tá bom? Porque se a gente posicionar o stop loss na máxima, o preço de repente pode violinar a gente de novo lá na máxima e voltar a descer. Então a gente vai ter um prejuízo maior. Então, na pior das hipóteses, o preço vai violinar a gente de novo, vai voltar a descer de novo e a gente tem uma retomada novamente, tá? Então, aqui uma das varetinhas, eu vou pintar ela da cor vermelha, tá bom? Vamos lá, cor vermelha. E a outra eu deixo Tem um mínimo de pontos assim para stop loss? Stop no mínimo 100 pontos. Se ficar abaixo de 100 pontos, eu deixo ele em 100 pontos. Tem alguma coisa nesse sentido? É muito dinâmico, tá, Paulo? É muito dinâmico. Por quê? A única exceção nossa, né, a regra, é que a gente não posiciona o stop loss muito próximo da linha, né? Muito próximo mesmo, tá? A partir do momento que a gente vê o preço se deslocando um pouco além da linha, a gente já pode abrir essa operação. Então, às vezes, o stop loss vai ter 30 pontos, 40, 50, é bem dinâmico, não tem um mínimo, não tem um ponto exato, tá? Ao mesmo tempo que às vezes você vai ter uma configuração que dá um stop loss bem grande, né? Que dá uma distância bem grande,
mas o potencial dela também, né, a probabilidade dela funcionar aumenta um pouco mais por ser um stop loss mais grande, e o potencial de retorno dela também, consequentemente, né, você vai estar esperando um lucro de um movimento muito maior, né? Então é tudo muito relativo, é tudo muito dinâmico, a gente nunca vai estar engessado aí dentro da nossa estratégia, né? E assim, já para deixar um aviso para vocês, como vocês estão aprendendo, no começo, né, a gente tem 3 fases de aprendizado. A primeira fase é não enxergo nada, né, a fase que vocês estão, né? Acho que o Paulo, você já está com um pouco mais de visão, Paulo. Né? Mas a primeira fase, né, a maioria da galera iniciante do grupo, ela está na fase de que não enxerga nenhuma visão operacional do sistema ainda. Né? Então a gente vai estar aprendendo aqui agora como executar a estratégia, como executar essa visão, né? Que é muito simples, é só ter uma linha inclinada, a gente tem uma configuração. Né? A segunda fase é a fase que a gente vai estar levando bastante prejuízo, né? A fase que vocês começam a enxergar. Né? Você vai ver uma possibilidade que o preço está se distanciando na linha, você vai abrir a operação, certo? Então você vai abrir bastante operação e nessa fase você vai estar levando bastante prejuízo. É normal, é fundamental. Eu lembro quando eu estava aprendendo, eu quebrei mais de 50 contas demo, né, rebaixando elas e fazendo a operação, porque eu sabia que esses prejuízos iam gerar para mim algum aprendizado um dia. Né? E eu espero que vocês gostem, né, de abrir operações, de passar por essa segunda fase, que é de levar bastante prejuízo e ganhar experiência. E tem a terceira fase, né, que é a fase mais interessante, quando você já se equilibra, né, você já adapta o seu emocional a esperar oportunidades, você já é capaz de filtrar as melhores configurações, né? Aí é certo de que você vai conseguir aí, num período bom de tendências, surfar esses grandes movimentos, né? E quem sabe se tornar consistente, se recuperar de vários prejuízos, né? Você vai tendo cada vez mais confiança naquilo que você está fazendo, tá bom? Então a gente tem 2 operações abertas, ó, fomos violinados, tá bom? Vou fechar essa operação, fechamos as 2 operações. Olha lá a nossa performance, em queda, tá? Porém com rebaixamento sob controle, né? A gente teve aí mais um prejuizinho, não chegamos nem a $20 de prejuízo, a gente tem um capital de $3.000, né? Então não está dando aí nem 1% de prejuízo ainda, né? Então vamos ver. Deixa eu apagar as linhas aqui. A gente tem a nossa configuração de ordem pendente ainda naquela mesma região, caso o preço venha a descer, né? Foi muito rápido, né, pessoal? A gente se posicionou, o preço estopou a gente rapidamente. Então foi uma operação de day trade, né? Vamos imaginar assim? E olha lá, o preço está querendo subir. Subindo. Se a gente tivesse stop loss lá em cima, teríamos sido estopados com um pouco mais de prejuízo. O preço voltando de novo para dentro. Agora que voltou a descer, dá para abrir mais uma venda aí, né? E aí que tal? Se a gente abrir aqui uma operação exatamente agora, o preço está bem coladinho na linha, né? A gente está vendo o spread aqui, o próprio spread pode tirar a gente da operação. Então vamos deixar ele dar mais uma respiradinha, né? Na hora que ele passar aqui, ó, que a linha laranjadinha passar por aqui, por essa linha a gente abre essa operação. A gente abre 2 operações, tá? Vamos lá. Passou 2 operações, 1, 2, tá? Então a gente tem ali pela linha branca, 2 operações por enquanto na linha vermelha e já estamos preparados para trazer a operação. Pode falar. Por que 2? Por que 2? Porque é conveniente quando a gente for abrir uma operação, né? Principalmente pela linha vermelha, a gente está preparado para surfar uma delas pela linha vermelha e a outra a gente vai trazer a operação para uma parte mais rápida do nosso sistema, que é a linha verde, tá bom? Ah, sim. Então, funcionando aí essas 2 operações finalmente. Olha lá o preço como fica, né? Agora você imagina uma situação que você está operando por dentro dessa vela, né? Os períodos menores. Olha, o preço estopou a gente de novo, né? Vou fechar um pouco mais acima aqui, não consegui fechar aqui. Estopou a gente novamente, fomos violinados, né? Nosso prejuízo aumentou mais um pouco, dá uma olhada aí. Agora sim a gente está quase atingindo $20 de prejuízo, né? O que é muito pouco, né? Vamos lá. Olha que briga, né, pessoal? Mesmo a gente tentando negociar um gráfico maior, ainda tem muito ruído, ainda tem muita dificuldade da gente encaixar essa operação. Voltando dá para vender de novo. De novo, olha lá. Você sabia, Paulo, que nosso ponto fraco é exatamente isso? O momento que o preço começa a violinar a nossa linha, o nosso ponto operacional? Esse é o nosso maior ponto fraco do sistema? Entendi. Dá para colocar um limite, assim, não sei se cabe, de quantas operações no mesmo operacional aí, no mesmo dia. Essa é a regra, Paulo. Qual que é, assim, tipo, os próprios traders dizem aí nos livros Magos dos Mercados, né, e tantos outros. Sempre dê um tempo entre uma operação e a outra, né? Que nem nesse caso.
a gente foi estopado, a gente vai esperar 1 horinha, 2 horinhas para poder analisar esse movimento, ver o que vai acontecer e aí sim a gente abrir de novo essa operação. Nesse caso aí, passou várias horas, né? E a gente está esperando aí, ó, ativou de novo, tá? E a gente estava esperando aí essa possibilidade, tá? Então, agora a gente tem novamente uma retomada, né? Uma terceira ou quarta retomada dessa operação e temos aí os 2 stop loss posicionados na linha vermelha. Quase estopou. Dessa vez respeitou e agora sim a operação está prometendo seguir aí o curso dela. Vamos ver. Olha como que é difícil encaixar uma operação no ponto operacional bom. Agora parece que foi. Agora parece que foi. Vou dar uma limpada no Já dá gráfico. para trazer o stop loss ali na ponta da linha verde ali. Que Perfeito, perfeito. Exatamente, Paulo. Deixa eu trazer o stop loss, né? Deixa eu ajustar o gráfico aqui. Eu dei uma limpada nele e saiu da escala fixa. Vamos lá, dando um zoom no gráfico. Então, quando vocês estiverem trabalhando aí, você coloca, aperta com o botão direito, não sei se está aparecendo aí, propriedades, escala fixa, que você consegue dar um zoom no gráfico. Então, a gente tem o stop loss na linha vermelha e tem agora o stop loss na linha verde, né? A gente abriu 2 operações já para poder fazer isso, né? Trazer um dos stop loss para a linha verde. Então, não seria na ponta da verde ali que a ponta da verde passou a branca, né? Ah, perfeito, bem analisado. Olha lá, hein? Já não tinha visto isso daí. Deixa eu trazer aqui. Vamos lá. Cara, até tô preferindo a gente trabalhar dessa maneira, né? Sem o acesso remoto mesmo, porque você tá dando as ordens, né? E quando você vai mexer nas varetinhas pelo acesso remoto no meu computador, fica bem complicado para você, né? Então, dessa maneira aqui, você tá narrando as ordens, as operações fica mais interessante. Né? O Paulo percebeu que essa ponta da média verde rompeu esse nível da linha branca, né? A gente está vendo que o preço ele se movimentou um pouco mais para baixo, então provavelmente a ponta da vareta também, né? A ponta da média aí rompeu esse nível, né, da linha branca, então a gente consegue trazer o stop loss aqui para baixo, ó. E o próximo nível agora, né, para a gente trazer o stop loss ainda mais para o lucro, é aqui nessa outra linha branca, tá? Então a gente tem aí 2 stop loss por enquanto na linha branca e um na linha vermelha. Então vamos ver o que vai acontecer. 3 horas para o fechamento. Não vai dar nem tempo de descer mais, eu acho. Vou tirar aquele nível para não confundir a gente. Então, novo ajuste de operação, Paulo. Você sabe para onde que vai parar? Na onde que você vai ter que configurar seus novos stop loss, né? A partir do momento que abrir uma nova vela, né, do gráfico diário, onde você vai estar trazendo seus stop loss dessas operações? Eu acho que mantém ali esse da linha branca mantém com certeza, né? Então, vou te explicar uma coisa, tá? Mantém os 2. Se eu manter o stop loss aqui na linha branca, olha só que interessante. Por que que a nossa estratégia é assim? Por que que eu vou ter que retrair, né, trazer o stop loss aqui para a média verde, tá? Por quê, Paulo? Tenta imaginar o porquê. Se de repente a gente mantesse o stop loss nessa altura, né, ele estaria aqui embaixo, né, nessa altura do nível, do que na linha verde, tá? Então, por que que eu estou trazendo todos os stop loss, né, para a linha vermelha e esse daqui que estava um pouco mais no lucro para a linha verde? Não sei. Não entendi. É pelo seguinte fato, Paulo, né? Assim, eu acho estranho aumentar o stop loss. Acho que o stop loss tem que estar vindo sempre diminuindo. Agora, Exatamente. levar ele mais para cima, não sei. Exatamente, né? Essa é a lógica aí do nosso sistema. Nunca voltar com exceção, com essa única exceção à regra, né? Quando o preço, né? Quando a linha verde, ela dá uma voltadinha aqui, né? A nova vela abriu, a linha verde ela está um pouquinho mais defasada e a gente, né, por regra, vai ter que voltar um pouco esse stop loss, né? Justamente por causa disso, Paulo. A gente vai ter que dar um pouco de espaço, né, para essa nova vela. Pessoal, tem alguém com o áudio ativado aí? Peço aí que desative, por favor, para não atrapalhar o Paulo aqui, tá bom? Então, Paulo, a gente vai precisar de dar um pouco de respiração para esse preço poder caminhar até a linha verde, né? E aí sim o preço voltar a descer e a gente conseguir seguir as operações aí com as linhas do sistema. Aqui ele não tem nenhuma linha em sincronia, né? No caso, quando você estiver operando bastante posições, né? Bastante mercado, você vai poder até se confundir de repente por não ter uma linha em sincronia. Você vai olhar os outros tempos gráficos, você tem uma operação aqui de repente no meio do nada, né? A gente vai chamar de uma operação aqui de um stop loss posicionado no meio do nada. E aí você vai olhar um tempo gráfico maior, você vai ver que esse stop loss está em sincronia, né, com uma linha do tempo maior, você vai ficar até um pouco confuso. Então, por regra, né, por vários fatores, a gente vai dar um espaço para o preço respirar até a linha verde e voltar a descer, né? É muito conveniente. Por quê, Paulo? O que acontece? Deixa eu tentar desenhar o Fibonacci aqui.
Vou pegar o Fibonacci desse movimento, tá? Vamos lá. Trouxe aqui até o impulso, né? O limite do impulso que ele deu. O que o Fibonacci fez aqui praticamente, né? O preço deu um impulso, retraiu até o nível de 50% e voltou a descer, né? Nisso a gente tinha o nosso ponto operacional na qual a gente encaixou a operação, correto, Paulo? Sim, entendi. O preço voltou a descer, a gente conseguiu encaixar as duas operações próximo do nível de 38,2, né? A gente utilizou ali o stop loss inicial nessa linha vermelha que estava em sincronia com o nível 38,2. Né? A gente fez tudo isso sem precisar traçar o Fibonacci. Essa é uma vantagem aí do nosso DNA Price, tá? Em seguida, o preço abriu, né, aqui nessa região, né? Então, o que é natural que o preço faça aí durante o movimento, né? Ou durante uma nova vela? Né, que ele deu uma respirada. Então, se a gente tivesse o stop loss aqui, de repente, muito próximo, né, ele está muito próximo da abertura, é muito comum do preço sempre dar uma respirada, né, dentro dos níveis de Fibonacci, aqui no caso 23,6, estopar a gente, né, às vezes ele vai parar aqui no nível da linha verde e vai voltar a descer. Se a gente estiver posicionado na linha verde, a gente consegue se manter nessa operação e depois seguir com a operação, trazendo aí de volta o stop loss para as linhas do sistema. Compreende isso? A gente tem que, por natureza, dar uma folguinha, né, para o preço dar uma respirada e manter a operação, né, de uma maneira sistemática. Né? A gente abriu uma nova vela, então a gente não tem nenhum ponto de stop loss aqui próximo, a gente vai caçar o mais próximo possível, né? E é muito raro também a gente ter que voltar ao stop loss, né? A gente acabou voltando bastante aqui, 60 pontos. Mas isso não é muito comum de acontecer, não. E se acontecer é bom, é sinal que a operação está indo bem, né? É sinal que a gente tem uma folguinha mais para o preço respirar até a linha verde e a gente até mesmo encaixar uma posição. A pior coisa que tem, não sei se vocês viram a história de Jesse Livermore, né? O livro Reminiscências de um Especulador. Várias vezes ele conversa lá com um senhor que sempre ficava parado lá, fazendo as operações, o cara que ensinou o trend following para ele, né? Aquele senhor deu vários conselhos para ele e disse para ele o quanto que era difícil você encaixar uma operação, que de maneira alguma valia a pena você vender por causa de um lucrinho, porque você encaixar uma operação de trend following é uma coisa muito difícil, né? Então a gente tem que fazer de tudo para se manter dentro dessa operação. Se a gente tiver que encaixar de novo, normalmente o stop loss vai ficar bem mais caro, né? A gente vai acumular mais prejuízo, é muito complicado. Então isso daqui é uma natureza do nosso sistema de dar um pouquinho mais de folga para o preço voltar a descer e a gente conseguir se manter nessa operação. Compreendeu, Paulo? Perfeito. Ó, então, aqui também, ó, vamos lá. Seguindo aí as operações, a gente tem uma regiãozinha de triângulo formada, a gente tem a possibilidade de trabalhar com uma ordem pendente aqui no limite ou aqui nessa base do triângulo, né, com menos desconto. A gente também, de repente, pode abrir uma ordem aqui nos gatilhos, né, o stop loss, por enquanto, vai estar lá na linha verde. Olha lá. Retraiu bem próximo da base, voltou à linha branca, né? Isso significa que a gente vai ter mais probabilidade. Sempre que a gente tem o preço reagindo, né, a linha formou um pavio ao favor da direção que a gente está operando, a gente aumentou as probabilidades de que essa operação funcione. Aí você me diz se você quer abrir a operação ou não, tá bom? Pode ficar tranquilo aí, que eu vou estar executando aqui para você. Pode colocar o sell limit ali na ponta da verde. Beleza. Stop Um pouco mais ajustado, né? Agora que a linha se moveu mais um pouco. Então vamos ver se ele vai retrair até ali. 18 horas, 17 horas para o fechamento. Olha lá a nossa pendente ficando para trás, né? Opa, olha, ativou. Vamos supor que ele tivesse ativado aqui, tá bom? Vou abrir essa ordem. Então a gente tem duas ordens com stop loss aqui na linha verde. Está quase sendo violinada a linha verde, tá? Vamos ver se vai respeitar. Ó, nesse momento, na hora que vocês estiverem no simulador, que a operação, né, que o preço estiver bem próximo da linha, você vai só no toquinho, tá? Você só dá um toquinho para não acontecer aqueles erros que aconteceu anteriormente aqui comigo, né? O stop loss passou bem distante. Vocês não podem, de maneira alguma, esperar essa operação voltar para vocês ativarem o stop loss, senão mesmo no simulador pode acontecer uma situação aí que acontece muito comum numa situação de cenário real, né? Que você fica esperando o preço voltar naquele ponto para você ativar o stop loss. Não, se acontecer um erro mesmo no simulador, vocês têm que simular uma perca maior do que o esperado, tá bom? Ó, aqui o preço respeitou a linha verde perfeitamente, se distanciou da regiãozinha de triângulo, a gente tem até a possibilidade de alavancar essa operação. Você quer alavancar ela, Paulo? Não alavancaria numa conta real, não. Perfeito, então vamos fazer isso, tá? Você tem que fazer o máximo possível do que você imagina que seria capaz de fazer numa situação real.
Ó, aqui a gente já está vendo um ponto operacional, ó, nessa linha branca. Então, aqui a gente já tem um nível de stop gain. Na abertura, nós já temos outro nível de stop gain. E aí é o nosso limite, tá? Deixa eu até dar um zoom para a gente ver melhor. Então, a operação está fluindo muito bem. Um lucro muito pequeno de 0,10% por enquanto, né? Dá para ver aqui no nosso simulador. A gente está negociando dólar australiano, moeda americana, né? Uma cotação bem baratinha, então os lucros são muito pequenos, né? Dentro aí desse par, né? Então, o que acontece agora? A gente vai ter que trazer a operação para o stop gain, né? Você tem a possibilidade de fazer isso daqui, ó, de trazer só uma delas para o stop gain. A ponta da verde rompeu a mínima ali, né? Quer dizer, a Exatamente. máxima do candle. Exatamente. A máxima não, a abertura, né? Na verdade. Eu também me confundo bastante, mas o importante é você ter a noção aí de que esses são os pontos operacionais aí. Então, fechou a vela, nova abertura, né? Olha lá, né? A gente teria aqui o stop loss na linha verde, os dois stop loss na linha verde, né? O outro stop loss da operação pela linha vermelha aqui em cima. A gente já tem esse nível de gatilho rompido, né? Deixa eu colocar aqui para vocês verem, né? Exatamente isso que está acontecendo. Então, jamais façam isso, tá? O trader aí, Gilberto da nossa academia, fazia muito isso no começo, né? Puxava bastante o pé dele aí, a orelha dele. Ele colocava o stop loss na ponta da média. Você nunca vai colocar o stop loss na ponta da média. Você tem que colocar o stop loss em sincronia com as linhas que o preço está passando, né? Então, essas médias, elas não são nada mais, nada menos do que preços fixos, né? Eu já desloquei as médias justamente por causa disso, né? Esse rastro que ela está deixando no passado são pontos operacionais fixos, diferente do que as pessoas fazem no comum, né? As pessoas estão trabalhando com a vela junta, né? No mesmo tempo, no mesmo período atual do preço, né? E a gente está trabalhando com as médias deslocadas para a gente poder ter esse ponto operacional fixo, né? Para gerar menos subjetividade para nós. Então a gente tem ali um stop loss na linha branca e um stop então, loss. O stop não pode ficar na ponta da média, mas o sell limit pode, né? Sell limit pode. O sell limit, na verdade, ele está indicando, né, a ponta da média aqui, ó, no caso dessa linha branca. Ela está indicando uma potencial região de desconto. Se o preço retrair até aqui, a gente pode, de repente, encaixar mais uma operação, né? E aqui a gente tem um nível de rompimento. Vou deixar o nível de rompimento com uma linha branca. Eu já colocaria um sell limit aí na ponta da verde. Aqui um pouco mais afundado, você diz, então? Sim. Beleza, ó, a gente tem um sell limit aqui. Deixa eu pegar o sell limit com uma linha verde, né? Para a gente não se confundir com o nível ali de rompimento. Então, linha verde, sell limit... exatamente aqui, ó. E o stop loss inicial da operação, você pode de repente utilizar acima da verde. Beleza, você vai ter o stop loss na hora que ela for ativada ali na linha verde, tá? Então a gente está com uma operação diversificada na linha branca, na linha verde e na linha vermelha. Vamos ver até onde esse preço vai, né? E a gente tem aqui o nível de rompimento. Se a ponta romper essa linha branca, a gente consegue trazer esse stop loss que está na branca um pouco mais para baixo ainda. Vamos ver como que o preço vai se comportar. Olha lá, rompeu. Trouxemos o stop loss aqui, né? O nosso próximo nível de stop gain está aqui na máxima do dia atual. Olha lá o nível de abertura da operação, está um pouquinho acima dessa primeira estopada. O preço está com bastante força vendedora, né? Dá uma olhada na DX aí. Cara, trend following é isso. Depois que a gente encaixou a operação, né? A gente só tem que ficar aí. Agora é só esperar, né? Exatamente, esperando vela a vela, né? Ó, uma coisa que eu já vou mostrar. E ajustando o stop ali. Ajustando o stop, né? Ó, eu até apaguei essa ordem pendente, Paulo. O que acontece num cenário que o preço se esticou bastante, né? Vamos dar uma analisada aí no que pode acontecer. Acredito que a grande galera aí já vai ter bastante noção sobre candlesticks, né? Então, o que acontece? Aqui a gente tem a operação pela linha vermelha, a gente não mexe nela, não se preocupa com ela, tá? A gente só vai sair quando o preço zigue-zaguear da maneira que ele quiser e ele voltar a romper, né, esse nosso filtro de tendência, que é essa linha vermelha de 33 períodos, né, uma mínima, é a mínima do canal que a gente está trabalhando aqui, né, dá uma olhadinha ali. E a gente tem aqui essas duas operações, né, uma com stop loss na linha verde, uma com stop loss na linha branca, né, o gatilho mais abaixo, o ponto operacional aqui da máxima, né, que é o nosso próximo nível de stop gain. A partir do momento que essa ponta da linha verde romper esse nível, a gente vai trazer o stop loss mais para baixo ainda, né. E o que acontece? A gente está diversificado nessa parte mais rápida do nosso sistema, que é essa linha verde e essa linha branca. O que acontece?
Não tem por que eu deixar o stop loss na linha verde, sendo que o preço já está muito distante. Então, eu vou deixar os dois stop loss na linha branca. Por que isso, Paulo? Se o preço decidir voltar, né, ele voltar até essa zona onde estava a sua operação de ordem pendente, não vai valer nem a pena abrir mais essa ordem pendente, né? Você consegue compreender por quê? Porque o preço já está muito distante, né? Essa, Já essa, fugiu ali da exatamente, linha operacional, né? exatamente, esse é o primeiro fator. Ele já está muito distante. É nítido, graficamente isso daqui é nítido. Então, se o preço voltar, no mínimo, ele vai fazer um grande pavio contra a nossa operação. Se ele voltar ainda mais, ele vai começar a mostrar uma vela de engolfo, né? Uma vela, um martelão bem forte. Então, se a gente de repente adiantar o stop loss, né, é mais conveniente do que a gente esperar ele tirar essa primeira operação e depois, com certeza, se ele tirar essa, ele vai vir tirar essa também, né? Um pouco mais acima, então a gente vai ter um prejuízo um pouco maior aí de 150 pontos, né? Se o preço tiver força para voltar com tudo, né, até aqui, obviamente ele vai ter força para voltar até aqui, obviamente ele vai poder voltar até a linha vermelha, então é sempre melhor. O primeiro stop loss, né, vocês vão ver aí mais para frente em alguns livros, né, o primeiro ponto de stop loss é sempre o ponto mais barato, né? Se a gente tem uma operação que está bem distante e o preço voltar com tudo, é sinal que aconteceu uma coisa muito anômala no mercado, né, muito incomum, e ele ganhou muita força compradora. Obviamente, a própria inércia, né, do movimento de compra aí, né, de força compradora vai tirar você disso. Então, é melhor já fazer o ajuste aqui para baixo, ó, das duas operações. Mas o da vermelha manteve. O da vermelha você sempre mantém. Quase rompendo o nível da máxima. 7 horas para o fechamento, né? Se a gente tivesse ordens pendentes, a gente também já estaria apagando agora. Opa, olha lá, rompeu. Rompeu a máxima. Ó, aqui a gente até tem a possibilidade de deixar um stop loss ali na branca, né? Mas por conveniência está faltando pouco tempo, imagina, 5 horas. Se o preço decidir voltar para cima aqui na branca, faltando 5 horas, é óbvio que ele vai estopar tudo, né? Então traz os dois stop loss para máxima. Já era. Próximo nível é a abertura. Então não tem muito segredo, tá? Executar a nossa estratégia aí, tá bom, pessoal? Vamos abrir aí uma nova vela. Vamos ver onde você estaria fazendo os ajustes agora, tá, Paulo? Vou fazer o para vermelho aqui, que é bem óbvio, né? E agora da linha verde. Onde você vai colocar ela agora inicialmente? Ali na abertura do candle, né? Então, aqui na própria linha verde, né, na verdade. A gente vai colocar as varetinhas aí sinalizando nosso stop loss na linha verde. A gente percebe que a gente tem um nível de gatilho rompido, né? Então a gente pode sim já diversificar uma das operações aqui para baixo, ó. E aqui a gente tem o próximo nível de stop gain, tá bom? A gente só vai poder trabalhar com esse ponto na hora que essa ponta da média romper aí esse nível, tá bom? Então vamos ver o que vai acontecer aí. Então, ó, a parte Mas mais... agora uma dúvida. Pode falar. Você falou que não pode trazer o stop para a ponta da média verde, né? Que até o Gilberto fazia bastante isso. Exatamente, se a gente tivesse aí... Mas quando a média verde romper esse nível ali da branca, você vai estar trazendo o stop para a ponta da verde. Então, na verdade, ó, na hora que ele romper esse nível, né? Correto? Isso. O que significa, né? Na hora que ela romper esse nível, essa vela aqui, com certeza ela vai ter caminhado bastante, né? Ela vai ter descido um pouco mais. Então, lembra do que a gente acabou de falar daquele conceito? Na hora que o preço desceu bastante, a gente vai estar protegendo a operação, né, aqui. E se ele de repente voltar a subir, né, significa que ele vai ter alguma coisa anômala no mercado, né, vai ter muito comprador, né, a gente vai pegar um movimento de inércia contra isso, né, então vale a pena sim trazer o stop loss para esse próximo gatilho, mas com exceção quando a ponta da média romper os níveis, né, se ela não rompeu o nível ainda, né, eu não posso utilizar o stop loss aqui nessa ponta, porque não faz sentido, né, essa ponta ela é móvel, a gente vai perder a referência, né? E o máximo que a gente pode fazer é pensar em programar uma ordem pendente na altura dessa região de triângulo, né? Perceba que isso daqui é a nossa região de triângulo, ó. Então, o máximo que a gente pode fazer aí é programar uma ordem pendente na altura dessa ponta da região de triângulo. Programar uma ordem pendente, às vezes, aqui nessa altura de gatilho, né? Vai estar com bem menos desconto em relação ao stop loss lá na linha verde, né? Mas nosso ponto operacional trabalhado está sempre aqui nessas linhas que estão em sincronia com o preço, tá? A gente não vai trazer o stop loss para a ponta da linha verde. Somente o ponto de entrada da operação a gente consegue colocar em sincronia ali com a ponta da linha verde. Entendi. E a gente vai trazer o stop gain na hora que a ponta da média romper. Isso vai significar que o preço vai ter descido, né, e a gente vai conseguir proteger a operação sem que ele oscile com tanta facilidade para tirar a gente da operação. Né? São os conceitos aí, né, que eu aprendi aí dentro dos livros
clássicos, né, do trend following. Mas esse sistema, essas 7 médias aí, foi nos Libras também? Como? Cara, Porque ela o Libra, pelo menos os que eu vi até agora, os que eu li até agora, eles ensinam de uma maneira geral, assim, mas não exatamente como operar cada média, não então a parte prática, né? É mais um ensinamento quase filosófico, assim. é praticamente 100% filosófico, né? Ele tenta mostrar uma visão de simplicidade, né? Essa ideia que eu tive, cara, como eu não sou nada programador, né? Sou um péssimo programador, vamos dizer assim, né? Faltei as aulas de programação na faculdade. Eu optei por criar um sistema de trend following voltado para o que tem em mãos, cara. Querendo ou não, a gente tem um computador, a gente tem uma máquina fodida na qual qualquer pessoa que tiver um computador e tiver a possibilidade de colocar uma linha de média móvel dentro, né, do seu computador, dentro da sua plataforma de investimentos, vai conseguir passar o olho, né? Deixa eu voltar aqui no euro-dólar, né? Vamos aproveitar aí esse período. Vai conseguir passar o olho e perceber que simples médias funcionam como filtros para movimentos de tendências, né? A gente consegue passar o olho no gráfico. Vamos supor que o gráfico esteja aí pelado, né? Coloquei aqui o gráfico pelado, vamos lá. Carregou aí. Carregou até um carrinho ali junto no gráfico. Vamos lá. A gente consegue identificar facilmente, né, no longo prazo, o que são períodos de tendências, né, Paulo? Percebe isso? Esses movimentões, retração, um grande movimento de queda, né? Olha no dólar e na moeda japonesa, por exemplo. Deixa eu tirar isso daqui da reta. Dólar moeda japonesa, vou colocar aqui o gráfico mensal dele. Então, dá uma olhada aqui no que é o movimento de tendência, né? A gente vê um movimentão de queda, né? A gente consegue até traçar uma linha de tendência, porém a gente não consegue operar com linha de tendência, tá? Quando a gente traça uma linha à mão, a gente está criando um modelo subjetivo de negociação. Então, a gente não consegue negociar traçando linhas no gráfico, tá bom, pessoal? Isso vai gerar muita subjetividade. Mas a gente consegue identificar o que são períodos de tendência, né? Se a gente traçar a linha, a gente consegue ver que é uma tendência de alta aqui e uma tendência de queda. Então, identificando, né, observando a filosofia Trend Following, a gente precisava só dar uma maneira de filtrar esse movimento de tendência. Eu digo até para todo mundo que quer negociar o Trend Following, basta você ter uma linha, uma média no gráfico que filtre esse movimento, você já tem um sistema de Trend Following. É muito simples. Tanto que o sistema clássico de Trend Following, operado por Seikota, né, e vários outros traders aí de Trend Following, era baseado em apenas uma linha que surfava um movimento bem de longe, né? É muito comum os caras ficarem em movimentos de anos nas operações, né? Então, o que eu fiz aqui no caso, né? Colocar uma linha, né, para poder filtrar essa operação de tendência, né? A gente está vendo aqui no dólar, na moeda japonesa, movimento bem grande de tendência de queda, movimento bem grande de tendência de alta. Então, o que a gente pode fazer, né? A filosofia do Trend Following, ela diz o seguinte, que a gente consegue capturar uma tendência, mas nunca o começo dela e nem o preço final. A gente consegue capturar uma parte dela, né? Então, nesse caso, né, batendo o olho, deixa eu dar uma olhada aqui. Batendo o olho, a gente consegue ver que a gente consegue se posicionar com o stop loss inicial aqui na linha vermelha, né? A partir do momento que a gente tem um impulso, uma retração, se a gente fosse traçar o Fibonacci, a gente veria isso, ó. Um impulso, uma retração em sincronia com o nível de 50% de Fibonacci ali por baixo do canal. A gente posiciona o stop loss bem acima da linha vermelha, o preço respeitou perfeitamente a linha e a gente vai manter o stop loss por todo esse movimento de queda, ó. E vai sair exatamente aqui, ó, na primeira violinada. Então, aqui a gente fez um trend following, muito simples, né? Aqui, olhando o gráfico também, a gente vê que o preço passou por cima da linha, né, da linha vermelha do sistema, a gente também conseguiria uma configuração de alta, talvez operando aqui, na hora que o preço fez um pivôzinho, deu uma retraidinha e voltou a subir, a gente talvez encaixe a operação, transporte esse stop loss que começou ali numa linha mais abaixo, né, dentro do canal, né, transporte esse stop loss para a linha vermelha e rastreie todo esse movimento de alta. Talvez a gente tenha um ponto de um lucro parcial aqui nessa parte da região de longo prazo, né, da média azul, e talvez a gente saia pelo modelo clássico, que é quando o preço volta nessa linha. Né, a gente também tem a opção, né, de surfar esses movimentos pela linha verde. Né? No caso, o preço começou a subir para a linha verde, né, deixa eu apagar isso daqui. A gente tem o stop loss aqui na linha verde. Vamos lá, o preço começou a subir, a gente está posicionado nessa tendência que rolou aí no mensal e vai sair somente aqui, ó. Então a gente não conseguiu pegar exatamente o ponto inicial da operação, né? O preço inicial, a gente esperou essa vela, esse pivô armar, na hora que o preço deu uma retraidinha e voltou a subir, a gente abriu a operação
e capturou aí 70% do movimento aproximadamente. Aqui talvez a gente consiga encaixar de novo uma operação pela linha verde, né? Saímos lá em cima na hora que o preço violina, né? Essa linha novamente. Então, o objetivo é filtrar esses movimentos, né? E dar uma olhada no ADX, né? Quando o ADX ele está aí bem para baixo, né? Do nível de 33 e 21, o preço fica meio que consolidado dessa maneira, assim. Então, a gente só está aguardando, né? Uma possibilidade, uma configuração aqui no dólar na moeda japonesa, por exemplo, né? Eu já estou vendo que o preço está reagindo abaixo do canal. Então, se ele fechar uma cruz invertida na próxima vela, eu já vou ficar atento para essa região de triângulo aqui, né, virar um ponto operacional de novo, né? Quem sabe ele dá uma respeitada novamente na linha, toca ela, a gente encaixa uma operação, ele volta a descer, faz todo o movimento de tendência abaixo do canal e a gente fica presente dentro desse movimento, né? Você não ia abrir operação em nenhum desses pontos aí? Nenhum desses dias? Então, aqui, ó, nesse mensal do dólar da moeda japonesa, eu não abri operação, né? A gente tinha muita força vendedora. Eu estava crente de que o preço pelo menos fosse retrair até esse gatilho para voltar a subir. Aí sim eu pensaria em pegar essa operação, né? Eu estou na expectativa dele mostrar bastante em relação ao canal. Na próxima vela, sim, eu trabalhar, né? Com a possibilidade de operação. Aqui eu preferi não abrir, né? O Gilberto aí, ele até abriu uma operação. Não, mas eu digo pelo ADX. Porque o ADX está bem abaixo. Então, nenhum desses dias aí que o ADX está abaixo de 16 você iria operar? Desses meses, você diz, né? No caso. Esses meses, aí é o mensal, né? Então, aí são vários meses sem operar, né? Com Cara, ADX abaixo de 16. na verdade, eu até tentei operar, só que com a visão, né, com o máximo de segurança possível, que é o nosso desconto. Eu tentei encaixar algumas operações, mas eu fui estopado, né? Na verdade, a gente está passando por um período bem difícil, né, da nossa performance, na qual eu não consigo encaixar nada, né? Não estou encaixando nada. Eu nunca estive tão líquido, não sei se vocês estão acompanhando a performance, né, mas a nossa alavancagem, nosso nível de alavancagem está bem baixo, né? Tá coisa de 2 ou 3x, né? Eu acho que até menos. Né? O nosso nível comum aí, quando a gente está no período bom de tendências, a gente consegue trabalhar alavancado aí em 3, em 5 até 10x, né? O que vai potencializar os nossos lucros no período de tendência. Mas sim, de fato, eu tentei encaixar algumas operações nessas regiões de desconto aqui, mas o preço ele só ameaça, ele tira a gente, né? O volume está bem abaixo, né? O ideal, né, quando o volume está bem abaixo, né, quando você já for bem experiente, consistente, profissional, tiver um capital adequado, né, de preferência vivendo disso, né, você vai tirar uma férias. Na hora que você vê que o cenário está bem ruim, você vai tirar uma férias, vai ficar bem tranquilo lá na praia, programando uma operação de desconto para você, no pior das hipóteses, ter o menor prejuízo possível, tá? Então, de fato, o ideal seria isso, ficar de fora mesmo, Paulo. Mas a gente, né, como a gente é trader, né, por mais que a gente opera no gráfico maior, a gente opera o gráfico diário, né? O gráfico diário poderia até ser excluído, né? O gráfico diário ele tá mais aí para matar a nossa sede de operação, cara. O que vai dar o lucro mesmo, você vai perceber que vai ser o gráfico semanal e o mensal, ou uma tendência muito boa, né? Que nem tá rolando aqui no gráfico diário. Infelizmente é um par que paga pouco, né? A gente está negociando com o menor contrato possível, tá? Vamos fazer mais essa operação aí, Paulo, para a gente não estender muito a nossa aula. Aí eu peço para vocês, principalmente para você, Paulo, faça essa operação novamente no seu computador, tá? Façam essas operações, né? Você vai gerar o seu período histórico aqui, seu gráfico, tira o print do gráfico, tá? Na hora que você terminar de treinar, dá uma olhadinha, guarda esse print, manda para mim, né, se possível também, né, para vocês estudarem a capacidade de controlar o rebaixamento de capital, tá bom? O mais importante de tudo, cara, para um trader é controlar o rebaixamento de capital. Né? Não adianta nada você ser um trader que dobra capital todo ano, mas sua estratégia está sujeita a quebrar no ano seguinte. Então, como que você vai colocar patrimônio, né, em exposição, um patrimônio que possa mudar a sua vida em exposição? É difícil, né? Então, nova vela, novo ajuste, seria aqui na linha branca o nosso ponto de stop gain. Os dois stop loss pela linha verde, correto, Paulo? Agora que o preço está bem afastado das médias, não tem muito o que fazer, né? Só trabalhar com ordem pendente e fazer o ajuste das posições já abertas. Exatamente, a gente sempre ainda tem a expectativa, né? De preferência, sempre veja isso. Vocês vão estar acompanhando a abertura do gráfico diário, sempre perceba quando o preço começou a abrir, ele não está fazendo pavio nenhum, né? Ele começou a abrir, ele não está fazendo pavio nenhum, você tem um ponto operacional ali de uma entrada dentro do gatilho, stop loss na linha verde, né? As probabilidades aumentem muito, né? Principalmente se não fez pavio nenhum, respeitou a região de triângulo ou mesmo tocou na linha, voltou a descer, as probabilidades aumentam e muito, né? A nossa configuração preferida aqui, principalmente nesse caso, tá? Eu acho melhor a gente encerrar a nossa aula, vou ter que buscar minha esposa agora, mas eu peço,
peço que vocês continuem as operações, tá bom? Aqui por volta do período do dia 20 de 1 de 2020, tá? Façam as operações no simulador, né? Eu não gravei o novo vídeo de configuração, né, de instalação do simulador, mas tem um vídeo já no nosso canal, né? Façam as operações aí, repliquem isso e fiquem atentos à performance de vocês aí de capital, tá? Façam o máximo de operações possíveis, leva bastante prejuízo. Quanto mais vocês operarem, mais vocês vão aprender. Logo a gente está operando aí em cenário real, tá? Em cenário real aí mesmo com a conta que eu vou disponibilizar para vocês, eu vou estar vinculando elas no MQL para vocês acompanharem a evolução de patrimônio de vocês ali, né? Depois que vocês tenham 6 meses a um ano de consistência, vocês vão estar com a mente muito mais aberta, vocês vão ser capazes de fazer muito mais coisas, né? Vão ser capazes aí de negociar até mesmo em cenário real tranquilamente, tá? Não tem segredo. É um sisteminha aí bem robusto, bem gostoso de operar, tá bom, pessoal? Beleza, valeu, Alex. Muito Beleza, obrigado. Paulo? É só mais uma dúvida. Esse simulador é o que você sempre usou ou é diferente? Porque antes tinha um com um cronômetro bem grande. Ah, Não sei se. aquilo ali foi uma adaptação que eu fiz, né? Eu venho aqui no meu painel aqui, eu coloco os botões, né? Aí ele aparece ali, ó, dólar australiano, a porcentagem que a gente está Ah, lucrando. isso aí. É uma máscara Isso que eu aí. fiz ali para a gente poder estudar, né? Com um pouco mais de visão, quando a gente estiver tendo uma aula em grupo. No caso, a gente está tendo uma aula com você, né? De treinamento remoto, então a visão, né, fica mais limpa para a gente estar operando aqui, tá? Mas Beleza. parabéns, cara. Espero que tenha ajudado bastante aí a aula, né? Valeu, ajudou sim, ajudou bastante. Valeu, muito obrigado. Até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Vou deixar gravado aqui, tá bom?